Fala galera, tudo bem? Aqui é Rodrigo Prado do Livres do Medo e a mensagem de hoje é descansar em Deus. Você já ouviu alguém falar assim, você precisa descansar em Deus? Ou então a pessoa dizendo, eu tô descansando em Deus. E aí essa pessoa passa o dia inteiro sentada no sofá e esperando as coisas caírem do céu. Eu não acredito que descansar em Deus tenha a ver com isso. Sabe por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus é criativo, Deus faz coisas novas, Deus trabalha. Então existe algo em nós, no nosso DNA espiritual, que nos faz querer fazer coisas novas a todo momento, a criar, a desenvolver, a empreender. Sim, nós somos como nosso Pai é, assim como Jesus diz, o Filho só faz o que vê o Pai fazer. Eu não acredito que Deus está parado no tempo, fazendo nada da vida, de maneira nenhuma. Deus trabalha todos os dias. Eu acredito sim, que existe momento em nossas vidas que nós já fizemos tudo que nós tínhamos para fazer. Sabe aquela situação que você não sabe mais o que fazer, que você já tentou de um jeito, de outro jeito, com uma pessoa, com outra, mas aquilo não se resolve, você não vê a resposta daquilo. Eu acredito sim, que nesse momento é o momento que nós precisamos descansar em Deus. Você precisa entender que você não está sozinho, Deus não te abandonou. Lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, a palavra de Deus diz assim: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus não vai nos abandonar. Jesus certa vez disse que estaria conosco todos os dias. Será que Jesus cumpre as suas promessas? Com certeza. Nós precisamos ter a consciência de que a presença de Deus está conosco, que o nosso Pai está conosco todos os dias de nossas vidas. Se nós temos essa consciência, com certeza, nesse ambiente de fé, nós conseguimos então descansar em Deus. Sabe, eu tenho uma filhinha e ela não precisa se preocupar com a comida dela, ela não precisa se preocupar com a roupa que ela vai vestir, tá certo? Ela é pequenininha, ela tem 2 anos, mas você lembra que Jesus disse: sejam como os pequeninos. Nós temos, a respeito de confiar em Deus, a descansar em Deus, nós temos que ser como os pequeninos. Assim como minha filha, a Laura, ela vive sempre descansada a respeito das necessidades dela. Ela não se preocupa com isso. Por quê? Porque ela tem um pai que cuida dela. Ela tem um pai que se preocupa com ela, que provê tudo o que ela precisa. Exatamente dessa forma que nosso Deus, que nosso Pai quer se relacionar com a gente. Deus quer que você entenda que você não precisa se preocupar Com o que você vai vestir, com o que você vai comer, sabe, com a conta que você tem que pagar, ou com o mal de amanhã. Como Jesus disse, basta cada dia o seu mal, não é? Então nós não precisamos andar em ansiedade a respeito das nossas necessidades. Descansar em Deus não significa ficar parado sem fazer nada. Descansar em Deus significa que o seu Pai não te abandonou. E assim, você vai viver num descanso agradável aos olhos de Deus. Muitas pessoas querem agradar a Deus fazendo coisas, e eu acredito que nós agradamos a Deus sim quando nós fazemos coisas, mas a verdade é que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você faz várias coisas tentando agradar a Deus, mas se você não confia nele, se você não tem fé em Deus, nesse caso, é impossível você agradá-lo. É muito interessante a gente lembrar que nesse versículo lá em Hebreus 11:6, a palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite, confie, tenha fé que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Olha só, é muito interessante você entender que Deus é presenteador. Deus gosta sim de dar presente para seus filhos. E eu acredito que Deus tem preparado grandes presentes para você. Eu quero falar com você sobre algo interessante. Você sabia que na hermenêutica, que é a ciência da interpretação, existe a lei da primeira menção? O que significa isso? É muito simples. Quando algo aparece a primeira vez na Bíblia, o contexto que se dá àquela situação vai nortear como nós vamos interpretar aquela palavra ou aquele fato em outras partes da Bíblia quando aquilo se repetir. Por exemplo, a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia é lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9, quando diz assim: e Noé achou graça aos olhos de Deus. A primeira vez que aparece graça na Bíblia, aparece junto da palavra ou do nome Noé. E você sabe o que significa Noé? O nome Noé, na origem hebraica, significa
repouso significa descanso. Então presta atenção, o que a Bíblia está dizendo na primeira vez que aparece a palavra graça na Bíblia é que o descanso achou graça aos olhos de Deus, ou o repouso achou graça aos olhos de Deus. Como isso é maravilhoso! Se você quer entender a graça de Deus, se você quer saber como você acha graça aos olhos de Deus, você precisa entender que você precisa descansar em Deus. E esse descanso é confiança, esse descanso é fé. Quando você descansar em Deus, crendo que Ele vai prover tudo aquilo que você precisa, que Ele está se preocupado com você e que Ele não te abandonou. Quando você está nesse descanso, você encontra então a graça abundante de Deus. Eu espero de verdade que essa mensagem tenha sido uma bênção para você. E se você gostou, não esquece de deixar aqui embaixo o seu like. Deixe também o seu comentário para eu saber como estão aí os nossos vídeos, nos dando também sugestões de novos temas para que a gente possa criar coisas novas. Não esquece, se você não é inscrito aqui no nosso canal, faça isso agora mesmo. Clica no sininho também para você receber as alertas de quando a gente colocar um vídeo novo no ar. No mais, seja livre do medo.